Fala, investidores, tudo bem? Estou passando aqui hoje para trazer um pouquinho do que tudo que a gente falou dos últimos meses, trazer um feedback também do cenário pós-eleições, né? A gente abordou muito nos últimos vídeos sobre o cenário pré-eleições, então a gente vai trazer hoje, nesse resumo, podemos chamar assim, dessas últimas semanas, né? O cenário pós-eleições, mercado mundial, taxa de juros da renda fixa, então tudo isso a gente vai abordar hoje, tá? Então fiquem ligados aqui no resumo, tem muito conteúdo legal que acredito que vai ajudar também vocês nos investimentos. Beleza? E para começar, não poderia ser diferente. A gente bateu bastante nessa tecla nos últimos vídeos, de cenário pré-eleições, de oportunidades que a Bolsa estava tendo. Espero que vocês tenham prestado atenção nos vídeos, tenham aproveitado as oportunidades. E agora vamos abordar um pouco aqui sobre a primeira semana pós-eleição, né? Então a gente teve a eleição, o candidato, né, o Lula foi eleito presidente, e muita gente achou que a Bolsa poderia cair demais nessa semana. Eu, inclusive, achei que poderia ter uma correção, principalmente no dia seguinte. Mas não foi isso que aconteceu. Surpreendentemente, a bolsa subiu. Claro, obviamente, as estatais caíram, né, no dia seguinte, por ser uma política que não gera tanto lucro para elas, que faz ela gastar em caixa, então o mercado não enxerga como positivo de fato. Mas outros setores que vocês estavam aqui bem ligados nos resumos, que me acompanham no Instagram, sabiam que subiriam, como o setor do varejo, setor de educação e setor de construção. Então, espero que você tenha aproveitado, tá, essa oportunidade que foi falada aqui diversas vezes. Espero de verdade que tenham aproveitado. Mas vamos abordar um pouquinho mais sobre essa primeira semana pós-eleição, né? A gente viu na segunda-feira a Bolsa começando o dia um pouquinho ali em queda lateral. Esses setores que eu abordei aqui subiram, mas as ações das estatais, né, principalmente a Petrobras, ela foi um destaque negativo, caiu 13% nessa semana, ainda que tenha dado bons resultados e que tenha anunciado dividendos, né? Vai pagar aproximadamente 3,70 por ação. Claro, isso se tudo der certo, né? Porque o governo futuro entrou com um pedido no Ministério Público para que seja suspenso esses dividendos. Acredito que não vai passar, mas de fato impactou as empresas. Na última sexta ela caiu quase 6% devido a esse pedido. Então pode ser uma oportunidade, pode não ser. Agora a Petrobras ela está muito reprecificada, porque com esses próximos 4 anos a gente de fato não sabe como será o futuro da empresa. Então, investir nela, por mais que seja uma ótima empresa, gera uma certa insegurança, né? Porque a gente de fato não sabe o que pode acontecer. E para o mercado, a insegurança é pior do que saber que pode dar errado. Não saber o que vai acontecer para o mercado é a pior notícia de todas. Bacana? Mas de fato, o nosso índice subiu mais de 3% nessa semana. Agora a gente vai acompanhar nessa semana como vai ser. Lembrando também que a gente está na temporada de balanços do terceiro trimestre. São os últimos balanços desse ano de 2022, né? O quarto trimestre eles apresentam em 2023. Então, nessa próxima semana agora, que está por vir, a gente tem diversos resultados também saindo de boas empresas. Então, isso movimenta bastante o mercado, tá? A gente está em uma perspectiva, as varejistas vão apresentar balanço, então isso pode seguir movimentando o mercado. Bacana, investidor. Espero que você esteja conseguindo aproveitar. Eu já vou deixar meu Instagram aqui também para você sempre ver os posts lá que pode te ajudar numa tomada de decisões. Bacana? Espero então que você tenha conseguido surfar nessa tendência. E se não conseguiu, não deixe de se inscrever aqui no canal para você ficar sempre sabendo das novidades. Porque às vezes, no momento que você perde um vídeo, você pode estar perdendo dinheiro também. E o mais importante, além de dinheiro, é informação relevante, né? Então isso vale muita coisa. Bacana, investidor? Agora vamos abordar alguns outros temas que foram muito importantes nesse pós-eleição. Um outro tema que movimentou um pouco o mercado, né, foi no nosso feriado aqui na quarta-feira. O Fed, o Banco Central Americano, elevou mais uma vez a taxa de juros e já informou de novo que se vai fazer o que for preciso para conter a inflação, nem que tenha que elevar cada vez mais a taxa de juros. Então, o título do Tesouro Americano, né, o T10, que é o Tesouro de 10 anos, que é praticamente o título que precifica todos os títulos mundiais, ele chegou a ultrapassar 4%, né, nessa semana. Para a gente aqui do Brasil, 4% é quase nada, mas para os Estados Unidos, um título do Tesouro Americano pagando 4% de juros é coisa pra caramba, né? O mercado, a economia é o mercado mais forte do mundo. Então isso faz com que muitas vezes o dólar venha se valorizar, tá? Porque os investidores tiram dinheiro dos outros países para colocar no tesouro, que é no dólar. Então isso tem um impacto também mundial
né? Quanto mais os juros dos Estados Unidos aumentam, mais o dólar tende a se valorizar nesse ponto. E o Fed foi bem forte, foi bem sucinto e informou que vai fazer o que for preciso para conter a inflação. Bacana? Então a ideia é que nas próximas reuniões siga sendo elevadas as taxas de juros. E até porque os Estados Unidos, na última sexta, saiu o payroll e a estimativa dos empregos foi acima do esperado. Então a ideia é que continue gerando inflação e a taxa de juros volte a subir, como vem subindo já esse ano como um todo. Falando um pouquinho do dólar, né, a gente abordou um pouco no tema anterior. Aqui nessa semana no Brasil, a gente foi na contramão do mundo de fato. O dólar sentiu, o dólar teve uma queda, ele caiu aproximadamente quase 2% na semana, fechou embaixo de 5,10, então foi uma queda expressiva, né? Ele chegou a bater quase 5,40 no cenário pré-eleição, e agora com a eleição confirmada ele caiu bastante. Então, mais uma oportunidade para a gente começar a dolarizar o patrimônio, ter investimentos em moeda forte, né, e diversificar também o risco do país. Tem muita gente preocupada com o que pode acontecer com o país, isso e aquilo. Independente de viés político, sempre é importante você dolarizar seu patrimônio, tá? Então, tenha isso em mente, que dolarizar o patrimônio é fundamental. Bacana, investidor? Então, a ideia é que o dólar feche mesmo o ano nesse período, nessa casa entre 5,10 a 5,20. Pode chegar ali talvez a uns 4,90 e pouco assim, mas eu não tenho tanta certeza. Até porque prever dólar é cemitério de economista e eu não vou querer prever o dólar aqui. Então a gente faz um intervalo ali e torce para que ele fique nesse intervalo. Falando um pouco mais sobre algumas coisas importantes que movimentaram o mercado, né? A renda fixa, ela teve um aumento nos juros futuros até na quarta-feira, depois ela teve uma redução novamente, então é importante a gente ficar observando, porque a renda fixa, a gente está tendo essa janela de oportunidade que eu venho falando para vocês desde março, e a gente está prestes a fechar essa janela. Então, se vocês puderem, se tiverem algumas reservas, olhem para a renda fixa com muito carinho, porque está valendo super a pena ainda. A última vez que nós vimos taxas de 2 dígitos, elas foram há 7 anos atrás, então você pode não ter essa oportunidade nos próximos anos. Tá bom, investidor? Então, como eu venho falando, é sempre ficar de olho, diversificar o patrimônio, procurar sempre diversificar classes de ativo também, renda fixa, renda variável. A gente segue num bom momento para as duas classes de ativo. Perfeito? Agora, um momento muito importante também, algo que aconteceu no final de semana e que vai impactar demais, principalmente no ano que vem. Eu tenho até que mostrar aqui para vocês. É de fato uma coisa gigante que aconteceu, que é a volta do gigante. O gigante voltou finalmente, com muito suor, com muito sofrimento. Esse sorriso aqui de felicidade é porque o Vasco me fez sofrer quase o ano todo, mas voltou para a Série A. Ano que vem a gente está de volta. Então vai ter resumo, vai ter Vasco, vai ter tudo. A bolsa vai subir, a inflação vai cair e a gente vai seguir aproveitando. Bacana, investidores? Um abraço, até o próximo resumo. Tchau, tchau.